Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou estar aqui ensinando, mostrando um pouco como usar a biblioteca do Scikit-learn, usando Python e a ferramenta do Jupyter para realizar modelos preditivos, mexer com Machine Learning. E a ideia é realmente ser algo bem simples, realmente introdutório para que você que nunca viu alguma ferramenta do tipo possa ter um primeiro contato e gerar uma curiosidade a mais para buscar outras fontes, enfim. Eu vou mostrar aqui um pouco também do site do Scikit-learn e, bom, quem sabe aí no futuro você também não possa querer começar a fazer seus próprios modelos e fomentar ainda mais esses conteúdos que hoje é um pouco difícil de ser encontrados em português. Bom, para começar, Scikit-learn, eu vou entrar um pouco aqui no site. Ele é um módulo, uma biblioteca do Python que a gente consegue fazer modelos preditivos de machine learning, né? Então aqui a gente tem um monte de ferramenta que a gente pode usar, desde datasets de treinamento até regressores, classificadores, mexer um pouco com clusters, enfim, aqui dentro dessa ferramenta a gente tem muita opção para começar a brincar mesmo e fazer até desde tutoriais simples, como é o caso desse vídeo, até fazer realmente modelos mais robustos que você possa usar aí para trabalhos mais sérios. Bom, então eu vou deixar um pouquinho mais para o final para dar uma passada no site. Também vou colocar links na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar e, bom, clica lá e dá uma olhada também, né? Vou aqui direto para o Jupyter, tá? Esperar daqui um pouco que já se tenha um- já se saiba um pouco o que é o Jupyter, já tenha mexido um pouquinho com Python, né? Porque o foco mesmo aqui vai ser o Machine Learning em si e mexer na biblioteca. Beleza, então vamos lá. Começando, aqui eu tenho um notebook que a gente vai usar. Ele é bem curtinho. Se eu vou dar um scroll rapidinho aqui por ele, vocês podem ver que ele é bem curto mesmo para dar só um cheirinho do que é realmente essa ferramenta. Então, bom, vou começar a rodar as células aqui. A gente pode começar importando os dados, que nem eu disse anteriormente, o Scikit ele tem um conjunto de datasets prontos para que você possa brincar, explorar e treinar um pouco suas habilidades de encontrar erros nos datasets, criar features, enfim, um monte de coisa. Nesse caso aqui eu estou pegando um dataset de diabetes, que tem algumas informações. Então, vamos lá, vamos baixar esses dados. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu só importei da própria biblioteca, você vê que aqui a gente consegue importar, dar um load, né, e dar uma explorada no que tem aqui dentro. Então, primeiramente aqui a gente tem o data, né, que é o conjunto de features que a gente vai usar para treinar nosso modelo, junto com o target. Essa separação é importante porque aqui, como já é uma própria biblioteca do Scikit-learn, ele já dá essa mão na roda, né? Ele já separa para a gente os dados que a gente pode usar como variáveis explicativas, como a da variável dependente, né? Que é o nosso target. E bom, aqui está é, meio grosseiro, né? Só tem os dados. Aqui embaixo a gente consegue ver um pouco da descrição, ainda que a gente aqui não esteja no melhor formato, a gente consegue entender um pouco do que do que se trata, né, o dataset. Então a gente tem a idade de pacientes com diabetes, a gente tem o sexo, a gente tem aqui um conjunto de medições que no próprio texto ele diz que ele tirou aqui a quantitative measure of disease progression. Enfim, ele tem aqui uma explicação do que são essas features. E, bom, beleza, mas o que a gente está tentando fazer aqui, né? Chama diabetes, a gente tem um monte de dado aí. Bom, e aqui ele fala, né? Se a gente pega um pouco dessa parte do texto, pode estar um pouco difícil para ler, mas vai dar certo aqui, ó. Que o que a gente está tentando predizer é uma análise quantitativa, uma medida quantitativa da progressão da doença em um ano, né? Então, a gente tem todos esses dados aqui para conseguir predizer o quanto que essa doença vai evoluir nos pacientes. Basicamente é isso. É legal a gente sempre ter uma noção do contexto do que a gente está fazendo, porque isso ajuda depois a criar features novas, para, ou enfim, fazer algum tipo de manipulação dos dados para que a gente possa sempre melhorar o resultado final do modelo. Bom, beleza, mas aqui estão nossos dados, tá? É, Aqui, ó, no próprio site do Scikit, só para terminar esse assunto do dataset, eu vou deixar esse link também na descrição.
ele abrevia um pouco do que tem no dataset, né? Então, ele fala quantas features, quantas instâncias tem, né? Quantos dados, o que é mais ou menos cada coluna. Então, aqui ele está vendo, ele separa em target aqui, ó. Então, esse é o cara que a gente está tentando predizer, né? Quantitative Measure of Disease Progression 1 year after baseline. Então, é mais ou menos por aquilo mesmo que eu tinha comentado. Aqui é mais bonito de ver, é melhor de ver do que, né, esse conjunto de coisas aqui jogadas no meio, mas é isso que a gente está tentando fazer então. A gente está tentando usar esse dataset para predizer essa medida, né, anual aí da progressão da doença. Legal. Então agora a gente tem os dados. A gente tem que fazer uma primeira coisa que é sempre muito importante, que é separar os dados entre conjunto de treinamento e testes. Basicamente, para a gente treinar o nosso modelo, a gente vai ter que testar ele uma hora, né, para ver como ele está se saindo, e a gente não pode deixar ele usar esses dados de teste para se treinar, porque senão isso meio que seria roubar, né? Eu estou dando a resposta para o modelo do teste, não faz muito sentido. Então a gente tem que separar entre conjunto de treinamento, que de fato ele vai usar para se treinar e fazer as análises, e depois, quando a gente achar que ele estiver bom, a gente vai fazer o teste, por isso que a gente vai usar o conjunto de testes que ele nunca olhou antes, nunca teve contato. E aí sim a gente vai poder ter um resultado mais confiável, digamos assim, porque ele nunca teve contato com aquilo que ele está tentando predizer. Beleza. Então aqui eu estou usando uma outra ferramenta da biblioteca do Scikit que chama Shuffle. Tá? Eu estou pegando os dados daquele conjunto que a gente viu lá em cima, certo? A data lembrando, são as features, são os dados, as colunas que a gente está usando que não fazem parte do target. E target é a variável a ser explicada, né? Que é a medida de progressão anual da doença. Então a gente faz assim, olha, cara, separa para mim entre conjunto de treinamento e testes usando as variáveis explicativas, as variáveis dependentes, a variável dependente, usando um random state igual aqui a 42 no caso, né, que foi definido. Esse cara aqui, esse random seed, ele vai servir para quê? Sempre que eu gerar o meu shuffle a partir dessa semente, né, eu sempre vou ter os mesmos resultados para x e y. E isso é legal para quando alguma outra pessoa quiser testar o que você está testando, para validação, enfim, para qualquer objetivo que seja, ele gerar sempre da mesma semente, né? Porque se por um acaso ele gerar de outra semente, sei lá, 30 ou qualquer outro número, na verdade, que não seja 42, aí ele pode não vai ter, na verdade, os mesmos resultados e aí vai ficar difícil um pouco essa questão da validação, porque ele não vai ter exatamente o que você fez. Legal. Falei bastante aqui, vamos para ação aqui. Separei entre conjunto de treinamento e teste agora. Essa segunda célula aqui, eu decido qual que é o tamanho do meu conjunto de treinamento. Vocês podem ver que aqui eu faço a separação do offset, né? Então é uma lista, então eu vou pegar dados para treinamento a partir de um offset, que eu determino a partir do tamanho dos meus dados, né? Que é esse primeiro argumento de shape, e multiplico então pela porcentagem que eu acho legal de ter um conjunto de treinamento. E o restante fica com teste. É legal sempre ter um conjunto de treinamento maior do que o de teste, porque você tem mais dados para o seu modelo treinar. Às vezes não faz muito sentido você dar menos dados para ele treinar e muitos dados para fazer o teste, porque ele não vai ter visto muito dado, ele não vai ter conseguido abstrair muita informação. Então é legal você ter essa separação, dado um conjunto de treinamento maior que conjunto de teste. Eu resolvi utilizar 80% para conjunto de treinamento, porque, sei lá, foi empírico. Normalmente eu já vi muita galera usando 25% para conjunto de teste e aí o restante para treinamento. Bom, dado que seja maior e para esse exemplo vai funcionar, 80% é um bom número. Legal. Beleza, a gente tem conjunto de treinamento e conjunto de teste. Vamos explorar um pouco, lembrando sempre que a gente não vai olhar os dados de conjunto de teste, só de conjunto de treinamento. E é sempre legal a gente dar uma explorada nesses dados para ter uns insights, umas ideias sobre como manipular os dados, o que a gente pode fazer para, enfim, melhorar sempre o nosso resultado final. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar dois datasets usando a biblioteca do Pandas. Tá? O Pandas é uma biblioteca de manipulação de dados muito conhecida pela comunidade de data scientists que mexe com Python.
e ela tem realmente muitas boas opções. Eu vou deixar o link na descrição também para que vocês possam dar uma olhada. Enfim, a documentação é muito vasta e a comunidade é muito ativa, né? Então, qualquer dúvida, com certeza vai ter a sua resposta ou algo muito próximo. Criei dois datasets aqui, né? O de dados de treinamento das variáveis independentes, da variável ser explicada, para a gente poder dar uma olhadinha. Então, aqui pegando as variáveis que são, né, independentes. Aqui a gente pode ver age, sexo, enfim, umas outras variáveis, tá? Que fazem parte das medições feitas por esse grupo que disponibilizou esse dataset. Os dados aqui eles foram pré-manipulados, então eles estão meio que normalizados aqui, eles não estão brutos, mas para o nosso exemplo vai servir. E, bom, aqui embaixo a gente pode dar um describe neles, né? Que são todas as funções desse pandas aqui, desse data frame que eu estou criando, tá bom? Aqui nesse describe é legal, que a gente consegue ver os quartis, né? Então a gente consegue ver a mediana, 25%, 75%, qual que é a média, desvio padrão, qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo, a quantidade de dados, talvez tenha algum dado faltando, né? Esse dataset em particular eu peguei com nenhum dado faltando, para não ter que fazer nenhuma manipulação diferente. Mas é legal sempre você dar uma olhada aqui nesses caras, né? Para você ter uma ideia de como que seus dados estão distribuídos, enfim, sempre martelando naquela ideia de você melhorar e manipular seus dados a fim de melhorar o resultado. Legal. Então aqui, né, só fazendo parte dessa exploração de dados, né? Aqui só estou dando alguns exemplos, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com a biblioteca do scikit-learn em si, mas é sempre bom, acho que faz parte, né? Não, acho que ela não está separada, né? Se você vai fazer um modelo de machine learning, acho que é legal estar munido dessas ferramentas, de alguns insights, né, sobre os dados. Bom, aqui a gente consegue ter os histogramas, né, das variáveis que a gente colocou lá em cima. Enfim, aqui serve para ver se tem um dado extrapolado, se a distribuição está muito estranha, ou se a distribuição é conhecida como uma normal. Enfim, a gente pode ver aqui que tem algumas coisas legais já próximas a normais e tal. Enfim, aqui é sempre a gente dá uma olhada, ver se tem algum valor esquisito, ver se a gente tem que fazer alguma filtragem, enfim, sempre pensando em consertar os dados. E aqui está separados entre as variáveis independentes, agora aqui, do que a gente quer predizer, né? Na verdade, esse cara aqui é do conjunto de treinamento, lembrando sempre, né? Que a gente não está mexendo com um conjunto de testes. E esse cara aqui, ele é a distribuição da nossa variável de treinamento, mas que é o target, né, que é o alvo. E vai ser importante, eu vou usar essa distribuição não de treinamento, mas lá na frente de teste para a gente fazer uma comparação legal aí do nosso resultado. Mas sempre com aquela ideia de observar alguma coisa mais esquisita ou não, dar uma olhada é sempre bom. Beleza, vamos agora para o que interessa, criar e treinar o modelo. Bom, para treinar um modelo, como esses dados são numéricos, eu vou usar um regressor, tá? E como a gente tem uma resposta, a gente sabe qual que é o valor que a gente quer predizer, então vai ser um modelo regressor, porque ele só tem dados numéricos e ele é supervisionado, né? Porque a gente tem a resposta para a comparação depois. Né? Aqui em cima, vou voltar um pouquinho, esse y-teste é a resposta, é o que a gente vai usar depois para validar o nosso modelo. Então, como a gente já tem essa resposta, essa comparação, a gente já sabe se a gente está perto ou longe do ideal, então ele é supervisionado, um modelo supervisionado. Então, beleza, modelo regressor e supervisionado. Vou usar o Linear Regressor, né? Mais uma vez utilizando aqui a biblioteca do scikit-learn. O Linear Regressor é um regressor mais simples que a biblioteca dispõe, eu acho, tenho quase certeza disso. E, bom, aqui a gente poderia até inicializar eles com alguns parâmetros e tal. E posso deixar o link também da descrição sobre esse modelo em específico, da documentação da própria biblioteca do Scikit. Mas como para efeitos de primeiro contato, etc., a gente vai criar um modelo cru mesmo, sem nada. E é isso, tá bom? Bom, próximo passo aqui, a gente vai usar a função fit, o método fit aqui do modelo, que basicamente vai usar, como vocês podem ver, os dados de treinamento. Então a gente vai alimentar o nosso modelo, a gente vai fazer ele conhecer quem são nossos dados, quais são as respostas, e ele vai fazer através de um regressor linear, vai tentar explicar os dados y através dos dados x a partir de uma regressão linear.
Por isso que é um modelo mais simples até, né? Acho que está todo mundo acostumado, já todo mundo já viu uma regressão linear e tal. É da onde você parte para começar um estudo, né? Sempre com um modelo mais simples, para até não ficar perdendo muito tempo com outras análises mais aprofundas e demorar mais para sair um resultado. Sempre é legal começar com um modelo mais simples, tá bom? Então aqui a gente deu o fit do modelo. Então agora ele já entende os dados, ele já sabe quais são as respostas, e essa linha é importante. Assim como a gente está fazendo aqui o nosso fit, vou trocar aqui o nome da variável, pronto. Bom, aqui a gente fez o nosso fit, então ele conheceu os dados, e agora a gente vai fazer o nosso predict, que é de fato predizer o valor. A gente vai guardar isso numa variável, que eu vou chamar de ypredito, tá bom? E, bom, beleza, então, rapidinho, né, vocês viram que é tão simples quanto parece, essa biblioteca, ela facilita muita coisa pra gente, e só chamar esse método predict, usando agora, sim, o conjunto de testes, que a gente nunca tinha mexido nem visto antes, a gente vai ter os resultados. Sempre lembrando que os nossos resultados, o que é? É a progressão da doença em um ano e a gente está usando os dados como idade, sexo e medições de sangue para tentar predizer esse cara, né? O quanto que avançou, o quanto que regrediu, enfim. Só que agora a gente fez isso para o conjunto de teste. Então agora a gente consegue comparar as respostas que a gente teve, que o nosso modelo fez as predições, com as respostas de fato que a gente tem. Lembra que eu comentei que a gente já tinha as respostas antes? Pois é, então agora a gente tem as respostas verdadeiras, que são as corretas, e as respostas que o nosso modelo deu pra gente. Então agora a gente consegue fazer uma série de medições que vão dizer pra gente o quão longe ou quão perto da realidade o nosso modelo tá. Tá bom? Eu vou só jogar esse conteúdo aqui para baixo, porque ele faz parte dos resultados agora. Então agora a gente vai ver como que o nosso modelo performou. Eu estou usando aqui novamente a biblioteca para puxar o erro médio quadrático, tá bom? Estou tirando a raiz dele aqui para ficar uma medição mais correta e na escala do resultado. E beleza. Tá aqui o nosso primeiro resultado, 58,03. Tá, beleza, mas o que isso quer dizer, né? É um número jogado. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Eu não sei nem a unidade, né, do que é esse avanço do erro, ou se ele regrediu, se ele avançou, esse aqui é o erro médio, então fica meio difícil só eu ter uma análise baseada em uma métrica só, né, uma métrica numérica. O que a gente pode fazer um pouco para dar um pouco mais de luz é fazer um erro percentual médio. Então aqui a gente já consegue falar, opa, peraí, o meu modelo errou em média 58,03, mas eu não sei muito bem o que isso significa, mas agora sabendo que o meu modelo errou em média 46% dos valores, então agora eu sei que eu estou um pouco mais próximo daquilo que pode me dar uma luz sobre o erro, o que eu devo fazer e tal. Mesmo assim, porcentagem, claro, muito melhor do que um erro bruto, mas seria legal ter uma análise visual, ter algo que eu consiga bater o olho e falar mais de cara, putz, eu fui muito mal, eu fui muito bem. Então eu bolei um esquema aqui para a gente conseguir analisar em azul a distribuição da resposta, então o que está em azul é o correto, é o nosso y-teste, e o que está em laranja é o que o nosso modelo cuspiu, é o nosso y-predito, né, que nem está aqui como eu estou sublinhando aqui na linha, né? E a gente pode ver que ele não foi tão bem assim, né? A gente consegue ver que aqui tem uma parte em azul que o nosso modelo não conseguiu abstrair informação para preencher. Se bem que aqui no meio ele conseguiu preencher um pouco, mas essa parte laranja aqui, ó, a gente não vê nenhuma barra azul de fundo, que nem a gente vê aqui, ó. Aqui ele extrapolou para cima na região dos 150. Então aqui ele nem pegou, ele parou aqui, aqui tem mais conteúdo que ele não conseguiu abstrair, não prediziu errado, enfim. São só algumas das possíveis análises que a gente consegue fazer usando a biblioteca e usando gráficos, enfim, né? Esse foi bom, o nosso exemplo ali acaba por aqui, ele é bem simples, tá? Eu usei um modelo bem simples, eu fiz nenhuma manipulação de dados no geral,
Eu só mostrei algumas maneiras de você conseguir visualizar os seus dados. E sobre a biblioteca do Scikit, a gente pode ver aqui nesse exemplo que tem maneiras que você consegue pegar para medir o seu erro, existem maneiras que modelos que a gente consegue puxar a partir da biblioteca, existem ferramentas de separação entre dados de treinamento e dados de teste, o que é muito útil, e existem diversas maneiras da gente conseguir fazer isso. Para cada caso, a gente pode ter uma maneira diferente de separar os dados. E, além disso, também da própria biblioteca, a gente consegue puxar diversos datasets que fornecem as informações mais mastigadas e que a gente consegue é, usar de maneira mais fácil, né? Não tem que ficar se preocupando em colher esses dados ou procurar pela internet e tal. Claro, se a sua intenção às vezes também é treinar manipulação de dados e conserto, a própria biblioteca do Scikit também tem ferramentas para isso. Pode ser inclusive um futuro vídeo que eu possa fazer, mas a intenção com esse vídeo mesmo era só uma porta de entrada para a ferramenta, para você conseguir visualizar os seus dados, conseguir organizar eles de maneira que você possa analisar e, enfim, ter alguns insights sobre os resultados e até sobre os dados em si. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se vocês se interessarem por mais para quem vê esse vídeo, por favor, deixe nos comentários. É sempre muito legal ter esse feedback para saber se o conteúdo está sendo bom, se está muito desviado do que deveria ser, enfim. É esse o vídeo, tá bom? Vou deixar os links na descrição e até a próxima.